abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 24, diz o seguinte: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar neste momento? Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos por estarmos na tua casa, por termos esse privilégio de um dia ter conhecido Jesus, ter entregado o nosso coração, conhecer Jesus de perto, observar Ele agindo na nossa vida, o seu cuidado. Senhor, dia a dia nós temos o Senhor ao nosso lado e nós somos gratos por isso, ó Pai. Ó Deus, fortalece-nos nessa noite, Senhor, que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, me dá a graça, me dá a unção, para que eu possa transmitir o teu recado ao teu povo. Pai, muitas vezes a gente nem sabe porque nós expressamos uma frase, mas temos a convicção que muitas vezes, Senhor, é o Senhor atingindo um coração, através de uma simples frase, que o teu Espírito Santo nos conduz a falar, ó Pai. Abençoa, não só os que estão aqui presentes, mas aqueles que nos ouvem neste momento online, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, a cada dia fazendo maravilhas na nossa vida e operando os teus milagres, pois eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Coisa maravilhosa é a gente poder conhecer cada dia mais as histórias, né, bíblicas que falam de Jesus. Jesus é o centro da história. Jesus é tudo na nossa vida. Sem Jesus, como nós cantamos, não dá. Sem Jesus não dá. Eu fico imaginando as pessoas que andam para um lado e para o outro, vivem a sua vida nessa terra sem Jesus, sem nenhuma esperança, sem fé, né? Sem rumo nessa vida. Na verdade, as pessoas ficam sem rumo, batendo cabeça daqui para ali, e não tenho nenhuma dúvida disso, que o que faz com que a nossa vida tenha sentido é Jesus. E certamente nós vemos aqui nesse texto um momento muito especial, onde Jesus demonstra, né, o seu poder de uma forma maravilhosa, onde uma mulher simplesmente toca em Jesus e ela recebe a cura instantânea. Uma mulher que tinha um problema crônico, não era um problema simples para aquela época. Hoje esse problema seria resolvido facilmente, às vezes através de medicamentos ou de uma cirurgia, mas não tinha solução. E ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha hemorragia, certamente andava fraca, anemiada, e o texto nos diz que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha com médicos, ou seja, ela estava ainda pobre, estava numa situação triste, e para agravar ainda, ela vivia uma situação terrível, que para os judeus, né, a mulher que estava sangrando, enquanto ela estava menstruada, ela era considerada imunda, ela não poderia sentar
onde as pessoas sentavam, ela não podia conviver no meio das pessoas, então ela estava certamente vivendo uma vida isolada, uma vida longe de todas as pessoas, uma vida de solidão, uma vida terrível. E a gente, quando para um pouquinho para pensar e refletir e entrar no texto realmente, a gente fica pensando, que vida essa mulher estava vivendo, que vida. Mas de repente ela ouve falar de Jesus. Que bom que um dia nós ouvimos falar de Jesus. Às vezes a gente ouve falar e fica distanciado. Talvez ela tenha ouvido falar e pensou, né, que poderia acontecer na sua vida. Certamente ela procurou e questionou: quem é esse Jesus, o que ele está fazendo? E muitas pessoas devem ter falado aquilo que Jesus Cristo já tinha feito, outros milagres, outras maravilhas, outros acontecimentos ali no meio do povo de Israel. E ela, certamente, ouvindo aquilo tudo, ela se encheu de fé. E essa noite eu queria falar exatamente isso, de 3 aspectos da fé desta mulher. 3 aspectos da fé que fez com que ela obtivesse um resultado na sua vida, que foi a sua cura, que foi aquilo que Jesus Cristo fez imediatamente, sem nem ter orado por ela, sem nem ter tocado nela, ela que chegou e tocou em Jesus. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque nós estamos aqui exatamente por isso. Eu sei que você veio aqui ou está nos ouvindo, fazendo a sua corrente online. Você precisa de um milagre na sua vida, você está precisando de se encher de fé, e nada melhor do que a palavra de Deus, a gente refletir na palavra de Deus e conhecer mais e mais a Jesus Cristo. Eu espero que essa palavra possa tocar seu coração e você sair com o seu objetivo desse lugar, que é a sua vitória. Por isso nós chamamos esse culto de culto da vitória, porque nós temos visto muitas pessoas, através da sua perseverança, vir aqui orar uma semana, 2, 7, às vezes até mais semanas, e obter a sua vitória. Por isso nós acreditamos no poder que há na oração e na perseverança, estamos neste lugar. Então eu queria falar desses aspectos da fé. E o primeiro aspecto da fé é que a fé envolve esperança. Esperança. Sem esperança, se você entrou aqui, se você não tem esperança no seu coração de receber aquilo que você tem orado, você não vai receber, porque a fé, ela envolve esperança. Eu tenho que estar esperando em Deus, eu tenho que acreditar que algo vai acontecer realmente. E é interessante que essa mulher, ela acreditou, né? Quando aqui nós vemos o versículo 28, ela disse o seguinte: porque dizia, olha bem, preste atenção nisso aqui, se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. Olha a expectativa dessa mulher, olha a esperança que ela tinha no coração. Se eu apenas tocar as vestes desse homem que faz milagres, desse homem que transforma situações, eu serei curada. Então, se você chegar aqui nessa noite, se você chegou, às vezes sem esperança, se encha de esperança e fala: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, se tão somente sair virtudes das mãos de Jesus, se tão somente Jesus disser uma palavra em relação à minha vida, eu obterei a minha vitória. Porque sem esperança nós nos desesperamos, sem esperança nós não vamos obter nada, porque nós começamos a nossa fé ficar vacilante. Da mesma forma que nós cremos num determinado momento, daqui a pouco nós não cremos. Nós temos que esperar. A palavra de Deus nos diz claramente que são 3 coisas que vão ficar: fé, esperança e o amor. Tudo vai passar, mas essas 3 coisas vão ficar, e nós precisamos ter esperança. E o que surgiu no coração dessa mulher, depois de tantos anos, né, certamente já sem esperança, ela ouve falar de Jesus. Pensa bem, 12 anos, não é um problema de um mês, não é um problema de um ano, é um problema que ela estava vivendo de 12 anos, já tinha gastado.
ela já tinha corrido atrás de médicos, atrás de soluções, certamente de alguns medicamentos, de alguns lugares que elas falaram com ela, lá tem solução, e ela certamente ia perdendo dia a dia sua esperança, porque ninguém conseguia resolver o problema dela. Talvez você possa falar, ninguém está conseguindo resolver o meu problema, eu não consigo, mas há esperança em Jesus, há esperança em Jesus. Jesus é a nossa esperança. Às vezes a gente tem uma derrota em determinada situação e nós vamos ficando desanimados, a nossa fé vai ficando aquela fé frágil, aquela fé que já não acredita, que não tem esperança, que vai acontecer, que Deus pode fazer. Se eu já perder isso aí, certamente não vou obter as minhas vitórias. Então creia, Jesus é o mesmo Jesus, é o Jesus da mulher do fluxo de sangue, Jesus é o Jesus que fez a ressurreição da filha de Jairo. Logo depois desse texto, nós vemos Jesus fazendo com que a filha de Jairo ressuscitasse, depois que alguns homens chegam para Jairo e falam: Jairo, não adianta mais, sua filha já morreu. E Jesus falou que ele tem a esperança, creia somente. E ele foi atrás de Jesus, e Jesus é a nossa esperança. Então a fé, ela tem que ter esperança. Se você já perdeu a sua esperança, reacenda nessa noite em nome de Jesus, creia no poder que há no nome de Jesus, não fique consolado com as suas derrotas, mas creia que Deus pode te dar a vitória no nome do Senhor Jesus. Um segundo aspecto da fé que nós vemos aqui, que a fé ela envolve ação. Então não adianta eu ficar com o meu problema e não agir. E a primeira ação, certamente vocês já estão tomando a providência, que é orar, perseverar na presença de Deus, vir à casa de Deus, ou em casa mesmo como você está, fazendo a sua corrente, parando esse tempo para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus e falar: Senhor, eu acredito. Já é uma ação, mas nós vemos essa mulher, ela tem ação, ela certamente estava fraca pela sua anemia, ela estava sem condições financeiras, às vezes até de comprar os alimentos que eram necessários para a sobrevivência dela. Talvez ela está dependendo já de alguns familiares ou algumas pessoas caridosas que pudessem dar alguma coisa para ela. Mas essa mulher, ela não ficou parada de forma nenhuma, ela agiu, ela foi, apesar da multidão estar rodeando Jesus, ela entrou no meio da multidão. E às vezes a gente fica pensando dessa forma: a multidão, Deus está olhando para o fulano, para o ciclano, e achamos que Deus não está olhando para a gente, que Deus não vai fazer um milagre na nossa vida. Creia, haja, vá até Jesus, ore, jejue, clame ao Senhor, faça sua corrente de oração. Muitas vezes nós não obtemos as nossas vitórias porque nós ficamos parados. Jairo só obteve a vitória porque ele foi atrás de Jesus. O cego Bartimeu só obteve a sua vitória porque ele ficou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizendo, mais uma vez a multidão sempre querendo nos impedir de ter fé. Cala a boca, Bartimeu, você está atrapalhando o mestre. Aqui a multidão com Jairo, não adianta mais. A multidão em volta de Jesus, sem fé, mas em volta de Jesus, atrapalhando as pessoas de chegar. E muitas vezes tem pessoas que ficam nos impedindo de ter fé. Eles bombardeiam a nossa fé, eles falam: isso não é possível, isso não tem jeito. Mas nós precisamos ter ação. Só vamos obter as vitórias se nós tivermos ação. Os pães só foram multiplicados porque um menino chegou: olha, eu tenho.
5 pães e 2 peixinhos, porque teve ação de alguém que ofereceu, alguém que foi atrás do menino, senão os pães não seriam multiplicados. Nós queremos que Deus haja, mas a fé, ela tem que ter ação da nossa parte. Vá, corra atrás dos seus objetivos, não desanime, mesmo que você esteja se sentindo fraco, vá atrás de Jesus, pegue nas vestes dele, toque nas vestes dele, vai sair virtude de Jesus certamente, mesmo a gente fraco, mesmo a gente desanimado, mesmo a gente anêmico, o toque de Jesus vai fazer a diferença na nossa vida, se nós agirmos. É preciso ação. Sem ação, nós não vamos obter. O Mar Vermelho só foi aberto porque Moisés levantou a sua vara e Deus falou que diga aos filhos de Israel que marchem. Se eles tivessem ficado parados, não haveria abertura do Mar Vermelho. Então é ação. Tem pessoas que acham que fé é um sentimento, alguma coisa. Não, fé é ação também. Quando eu acredito que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer, eu me movimento para que isso aconteça, seja orando, jejuando, clamando, pagando um preço, mas eu vou agir, vou correr atrás de Jesus, não importa o que a multidão está falando, mas eu vou correr atrás de Jesus. E o terceiro aspecto, e último aspecto que eu quero falar nessa noite, que a fé, ela traz salvação. A fé traz salvação. Aqui no último versículo 34 que nós lemos, e diz o seguinte: e Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Jesus Cristo, ele se preocupa com os nossos problemas? Preocupa, tanto é que saiu virtude e aquela mulher ficou curada. Mas antes de falar para ela ficar livre do seu mal, Jesus falou: a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque para Jesus, que tem a amplitude, né, na sua visão, e ele consegue enxergar lá coisas que nós não enxergamos, muito mais importante do que nós obtermos uma vitória aqui ou ali, sermos curados, recebemos uma solução de um problema financeiro, é que nós sejamos alcançados através da salvação em Jesus. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta eu fazer 100 correntes de oração, obter 100 vitórias, mas sem Jesus no meu coração? Vai passar, a vida passa. E o que nós levamos de verdade dessa vida é a salvação. A maior bênção que nós podemos receber, e aqui Jesus Cristo demonstra isso claramente. E em outros textos nós vemos Jesus, aqui no livro de Marcos mesmo, capítulo 2, nós vemos quando ele fala para aqueles amigos, né, que desceram com 4 amigos que desceram com um paralítico. A primeira coisa que ele fala: teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele estava mais preocupado com a alma é eterna, o corpo perece, todos os objetivos e vitórias que nós tentamos obter nessa vida, tudo vai passar, mas a vida eterna nós vamos gozar eternamente. Pensa o que é eterno. O que é eterno? Os prazeres, os gozos e as vitórias que nós obtemos neste mundo não são para ser comparadas, não são para ser comparadas com aquilo que nós teremos no céu. Então a fé, mais do que tudo, ela tem que trazer salvação, porque se nós oferecermos para as pessoas: olha, Jesus resolve o seu problema, Jesus cura a sua enfermidade,
mas nós não falarmos que mais do que isso, Jesus está interessado na alma, porque a alma é eterna, e a minha alma é que precisa mais de tudo de Jesus. Nós temos que entender isso. Teremos uma vida eterna. E Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, não foi para resolver só os nossos problemas. Veio para resolver os problemas? Sim, para nos curar. Quando ele quer, ele cura. Quando ele não quer, ele não cura. Para resolver um problema financeiro, quando ele quer, ele resolve. Quando ele não quer, ele não resolve, porque sabe que às vezes a gente tem que passar mais um tempo por aquilo. Ele opera quando ele quer. Ele é o Senhor, ele é o dono. Mas o objetivo maior de Jesus nessa terra foi resgatar a nossa alma, foi nos salvar, nos trazer salvação. Esse é o grande e melhor objetivo, porque tudo, a sua vitória que você vai ter hoje, a gente orando, e nós acreditamos que você pode obter a sua vitória hoje, sim, porque Jesus, ele é o mesmo, ele pode fazer isso, assim como imediatamente estancou o sangue daquela mulher, imediatamente o seu problema pode ser resolvido, mas virão outros, e ele pode resolver os outros também, mas ele está interessado na sua alma, porque ele sabe que tudo aqui vai passar, nada vai ficar para a eternidade, as coisas são perenes, passam, mas Jesus é eterno e ele nos dá vida eterna. A Bíblia nos fala que ele foi a primícia dos que ressuscitaram, e nós ressuscitaremos um dia com ele para viver uma vida eterna num lugar maravilhoso chamado céu, que é descrito de uma forma muito linda em Apocalipse, mas não é nada comparado, porque eram os olhos humanos e as palavras humanas descrevendo o céu. Certamente João, com as suas palavras, tentou descrever, mas é muito mais do que nós podemos imaginar. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele foi até o terceiro céu e viu coisas que ele não conseguia descrever. E é isso, nós não vamos conseguir descrever, mesmo que a gente chegue e tenha experiências espirituais de ver uma parte do céu, nunca vamos conseguir descrever o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então a fé, ela traz esperança, que bênção na nossa vida. A fé, ela envolve ação, e nós vamos obter as vitórias através das nossas ações, sim, mas mais importante, a fé, ela traz salvação para as nossas vidas. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Nós vamos orar. Nós temos todas as quartas-feiras aqui a nossa corrente de oração. Talvez você esteja aí vivendo um problema crônico, um problema que você tem orado e precisa de solução. Não perca a esperança. Jesus te trouxe nessa noite para falar exatamente, não perca a sua esperança. Essa mulher não perdeu. Não perca de forma nenhuma a esperança. Que bom que você está aqui, já mostra que você está agindo. Jejue, ore, clame ao Senhor, vá atrás, e Deus vai operar o milagre. E se você ainda não tem salvação, não entregou sua vida a Jesus Cristo, faça isso em nome de Jesus, porque você pode obter a sua vitória, mas ela vai passar, e a vida eterna você terá eternamente, é algo muito precioso. E eu queria orar com você, que você pudesse colocar o seu problema diante de Deus. Fale com o Senhor: Senhor, esse é o meu problema, é isso que me atormenta. Eu já estou, se você está se sentindo frágil, fraco, sem forças, sem esperança, fala com o Senhor: Senhor, eu renovo a minha esperança nessa noite, eu me encho de fé, e eu acredito na minha vitória, na minha bênção, no nome de Jesus. Nós estaremos orando. Você que está na primeira semana, quer começar hoje uma corrente de oração, você que está aí caminhando da segunda a sexta, ou está terminando a sua corrente de oração, nós vamos orar,
vamos clamar a Deus, certo da sua vitória, seja presente ou na sua casa, onde você está. Nós vamos orar, abençoando a sua vida, pedindo no nome de Jesus. Nós não temos poder em nós mesmos, nós só estamos obedecendo aquilo que Jesus falou, que nós deveríamos orar uns pelos outros, orar pelos enfermos, expulsar os demônios, fazer a obra que Ele fez. Ele falou: obras maiores farás. Então nós acreditamos, mas é no nome de Jesus. Ele falou: em meu nome, não é no nome de ninguém não, nenhum homem tem poder para nada, mas nós acreditamos no poder que há no nome de Jesus Cristo. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu grande e excelso nome. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, onde nós temos o privilégio de chegar diante da Tua presença e clamar pelas nossas necessidades. Deus, nós temos problemas, sim, problemas que nós necessitamos que o Senhor interfira, que o Senhor nos encha de esperança. Enche o Teu povo de esperança neste momento. Quebra, Senhor, todo o mal, tudo que possa fazer com que o Teu povo fique míope, sem ter a visão adequada. Senhor, aquela mulher enxergou algo que a multidão não enxergava. Ela enxergou que se tão somente ela tocasse em Jesus, ela receberia a sua vitória. Senhor, e em nome de Jesus, nós acreditamos que se tão somente nós tocarmos agora nas Tuas vestes, Senhor, nós vamos obter a nossa vitória, no nome de Jesus. Senhor, e nós acreditamos nessa vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Traz esperança ao coração do Teu povo, Pai. Ó Deus, que o Senhor se manifeste de uma forma grandiosa. Senhor, aquele que estava desanimado, que entre em ação novamente, que volte a orar, que volte a clamar, que volte a jejuar, que volte, Senhor, a participar dos cultos, ó Pai, que volte a dobrar os seus joelhos pela manhã, à tarde e à noite, ó Deus, que tenha a ação de clamar diante de só aquele que todo pode, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, manifesta o Teu poder. Ó Deus, nós clamamos para que os milagres aconteçam. Nós vivemos de milagres, Senhor. Tu és um Deus da palavra, mas Tu és o Deus do poder, o Deus que se manifesta sobre as nossas vidas, o Deus que faz além do que pedimos ou pensamos, o Deus que veio para nos dar vida e vida em abundância, um Deus que é tremendo em poder. Ó Deus, e nós acreditamos naquilo que o Senhor nos ordenou. O Senhor nos ordenou que nós deveríamos pedir e o Senhor nos daria, que nós deveríamos, Senhor, buscar e nós encontraríamos, nós deveríamos bater e a porta seria aberta. Abre as portas agora do céu sobre as nossas vidas. Abre, Senhor, aquela porta que o Teu povo necessita neste momento. Faz o Teu milagre, ó Deus, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Senhor, pelos enfermos, ó Deus. Ó Deus, seja presente neste lugar, seja nas suas casas, seja nos hospitais. Senhor, o Teu povo está orando por alguém que está enfermo. Cura em nome de Jesus, ó Deus. O Teu poder é grande, Senhor, e nós acreditamos que Tu és o Deus do perto e o Deus que vai longe, porque o Senhor está em todos os lugares, ó Deus. Ó Senhor, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que estão neste momento, Senhor, confessando o Senhor como único e verdadeiro Salvador, guarda o Senhor, toma-os nas Tuas mãos, faça, Senhor, com que eles tomem um novo rumo, Senhor, como aquela mulher, Senhor, naquele dia, que passou a seguir a Jesus Cristo certamente. Muito obrigado, ó Deus, por nós estarmos na Tua casa. Muito obrigado porque nós temos o Senhor que nos consola nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua graça, das Tuas poderosas mãos. Senhor, nós acreditamos que esse resto de semana será um resto de semana abençoado na Tua presença, Pai, e que o Senhor esteja se manifestando, pois eu Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre, amém.